Boa noite, boa noite. Nós estamos hoje aqui nos preparando para fazer uma live. Essa live hoje nós teremos a participação da delegada Sheila. Ela estará conosco aqui para nós falarmos sobre a segurança pública em Juiz de Fora. Olha para cá, né? Pessoal da Papelaria Aquarela Benfica JF. Nós faremos uma live aí com a delegada Sheila. Ela vai participar conosco aqui. Enquanto ela chega, nós vamos nos preparando aqui para... Kátia Frazão. Oi, delegada. Deputada Ei, tudo Sheila. bom? Tudo bom, coronel? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Nós Tudo estamos jóia. aqui cumprimentando. A senhora está vendo aí as pessoas que estão chegando aí para nos Sim. prestigiar essa noite? Aham. Estamos dando as boas-vindas para eles aí. O pessoal que vai participar conosco. Nós vamos ter esse bate-papo aí sobre a segurança pública em Juiz de Fora. Para mim é uma honra participar desse debate com o senhor. Muito obrigada pelo convite. Tá? Nós que já trabalhamos tanto juntos, né? Eu na Polícia Civil, o senhor lá na Polícia Militar, o senhor enquanto comandante do 2º Batalhão, né? Exatamente. Da Polícia Militar, realizou um trabalho excelente pela cidade de Juiz de Fora, né? Então, assim, para mim é sempre uma grande honra estar aqui fazendo esse bate-papo, até para a gente relembrar aí nossos tempos de trabalho e tudo. Hoje eu estou aqui com a camisa da Polícia Civil, eu estava envolvida até agora com as questões da grande manifestação que nós fizemos, a gente vai ter oportunidade de estar falando sobre isso também. Tá? Exatamente. Então, eu quero iniciar aí nossas palavras aí cumprimentando a senhora e agradecendo aí por nos dar esse prestígio aí da palavra e dizer que é uma honra muito grande porque nós já tivemos esse tempo aí de história juntos, labutando, trabalhando a favor da segurança pública em Juiz de Fora. A senhora está até hoje na ativa aí, tanto como deputada, tanto na Polícia Civil, fazendo aí um grande trabalho. E nós tivemos, eu tenho alguns registros fotográficos, inclusive, Sim. de operações policiais nossas, né? À frente aí fazendo apreensão de droga, apreensão de arma, prisão de vagabundos. Isso Então, mesmo. é uma honra, eu te agradeço muito aí para as pessoas. Eu acho que seria até dispensável fazer a sua apresentação, mas eu faço questão, por dever de justiça, apresentar aí a delegada Sheila, deputada eleita aí com mais de 88 mil votos, votação recorde para vereadora em Juiz de Fora. É um nome aí de referência, tanto na polícia, quanto nas forças de segurança, quanto na política em Juiz de Fora e no estado de Minas Gerais. Então, assim, dispensava a nossa apresentação, a sua apresentação, por ser uma pessoa, assim, uma figura pública muito conhecida na cidade, mas eu, como coronel da Polícia Militar, por dever de justiça, preciso fazer também essa apresentação, dando meu depoimento aí pelo grande trabalho que a gente pôde fazer junto na PM, e eu ao seu lado, e eu, como a senhora disse aí, como comandante do 2º Batalhão, a senhora delegada regional da Polícia Civil, fazendo sempre um trabalho muito desprovido, sem nenhum tipo de vaidade, e sempre ombreando, trabalhando junto, pensando sempre na finalidade principal, que era que sempre e continua sendo a questão da segurança pública e o crescimento de Juiz de Fora, o bem-estar das pessoas de Juiz de Fora. Então, assim, iniciando a nossa live, eu gostaria de ressaltar isso, de te agradecer pelo prestígio da conversa aqui hoje, para a gente poder bater esse papo. Acho que Juiz de Fora tem muito a ganhar, e eu tenho muito a ganhar, e as pessoas que estão nos assistindo aqui têm muito a ganhar com as informações aí, e com esse bate-papo que nós teremos sobre essas questões ligadas à segurança pública em Juiz de Fora, né? Sim, coronel.
Agradeço aí pelas palavras, né? Gostaria de agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando agora aqui nesse momento. Depois, se quiserem fazer perguntas, a gente responde no final, né? E vamos lá. Então, para começar, nós temos alguns dados que nós levantamos, né? Eu e a delegada Sheila levantamos juntos. Hoje, a gente se preparou ontem e hoje bastante aí para poder passar algumas informações, né, delegado? E aí nós temos alguns dados aí sobre a criminalidade em Juiz de Fora. A gente não vai ficar muito atido a essa questão de dados, mas acredito que seria uma boa a gente iniciar passando esses dados de crimes violentos em Juiz de Fora durante a pandemia, né? Então, nós temos aí, por incrível que pareça, a grande maioria dos delitos ligados à criminalidade e violência em Juiz de Fora tiveram uma redução. Inclusive, a questão de roubo e furto tiveram uma redução muito significativa na faixa de 66% em Juiz de Fora. E o que chamou a atenção, o que teve um aumento nesse período, que nós estamos considerando do dia 16 de março até o dia 6 de julho, onde nós levantamos esses dados, foi o aumento de homicídio, que deu na faixa de 25%, onde eram 16 em 2019, passou para 20 em 2020. Então, nós tivemos um caso de aumento de homicídio, estupro de vulneráveis e estupro tentado. Mas também é interessante a gente ressaltar, deputada, que nós tivemos esse aumento nesse período, houve o registro maior no mês de março. Já no mês de abril e maio, já houve uma queda, inclusive, nesses números. Então, eu gostaria de, a gente elencar primeiramente, o Coronel Sandi, que está participando conosco aqui da live, ele está fazendo, inclusive, uma observação muito legal, Sandi, que há redução em todo o estado, de um modo geral. Aqui em Barbacena, lá no Triângulo Mineiro, existe uma redução. Eu queria que a senhora comentasse isso para nós. Então, Coronel, primeiro, porque a gente sabe que as polícias têm trabalhado muito, muito mais, inclusive, nesse período de pandemia, né? E uma circunstância que eu penso na diminuição do roubo e do furto é que também estão circulando menos pessoas nas ruas. E, com isso, os policiais, eles conseguem filtrar mais ali os meliantes, fazerem mais abordagem, né? Verdade. O número de prisões também aumentaram. E a questão dos homicídios, eu atribuo muito, ficou muito dividido. Muito está ligado também à questão das drogas, infelizmente. Algo que não houve redução foi do tráfico de drogas, né? Ele continua aí, efetivo, a gente tem dados estatísticos que apontam, inclusive, no aumento de consumo de drogas ilícitas durante esse período de pandemia. E também nós temos apreensões recordes de substâncias entorpecentes por todas as polícias, tanto a militar, a civil, a PRF, né, durante esse período de pandemia. Isso quer dizer que eles estão aí a todo vapor. Eu acho que também o número recorde de apreensões, principalmente de grandes quantidades de substância entorpecente, se deve, eu acho que a isso que eu comentei anteriormente, que é a questão de que a polícia está mais tranquila, né, para estar atuando, principalmente a PRF, porque houve uma redução no número de acidentes de trânsito, eles ficam menos ocupados com essas questões, por conta da diminuição do fluxo de veículos, e eles conseguem fiscalizar mais e prestar mais atenção no que vem entrando e saindo nas cidades. E eu acho que isso só comprova que o número de policiais que nós temos hoje é insuficiente. Né, Coronel? Exatamente. O pessoal faz um trabalho aguerrido, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós temos aí a Polícia Penal hoje, mas é difícil, porque o efetivo está assim... É muito pequeno. Isso quer dizer... governo, né? No governo do PT, nós tivemos um impacto muito negativo para tudo isso, né? E nós temos arrastado, né? E isso quer dizer que se com uma população menor eles estão conseguindo um resultado mais efetivo, é porque existe... o número está extremamente desproporcional entre a população e o número de policiais que nós temos hoje trabalhando. No caso, eu sei que a Polícia Civil Militar tem uma defasagem no número de efetivo muito grande
no estado inteiro, e a Polícia Civil hoje nós estamos com menos da metade do que tínhamos há 20 anos atrás, sem Sim. levarmos em conta o crescimento da população. Tá? E Ver o eu tenho tamanho do visto, prejuízo. eu tenho visto aí, até por dever de justiça, a gente precisa ressaltar aí, tenho visto, principalmente de um ano e pouco para cá, o trabalho intenso que a senhora tem feito junto ao governo, levando essas demandas aí com relação aos concursos de delegado, às outras classes como da Polícia Penal, o pessoal Sim, dos agentes de segurança socioeducativo. socioeducativo. Nós temos aqui o nosso amigo Teles, que está acompanhando aqui conosco aí a nossa live, né? E tem o pessoal do socioeducativo, e o próprio Polícia Militar. Eu tenho visto a senhora ingressando aí com requerimentos, com Sim. documentos, junto a próprias instituições aí, há mais de um ano e meio, que a senhora tem sido bastante incisivo, mas isso é também muito resultado do que aconteceu com o desgoverno aí dos últimos 4 anos do PT, que fez com que as nossas instituições ficassem aí vilipendiadas com relação à questão do efetivo, né? Esvaziada. Durante os 4 anos anteriores, a Polícia Civil quase que não teve orçamento nenhum para nada. Os nossos carros estão todos caindo aos pedaços, né? A Polícia Civil a militar ainda, eles fizeram alguns processos de locação de viaturas, né? Sim. Terceirização de frota e tudo, terceirização, né? De frota, sim. Mas a questão da Polícia Civil não houve investimento e, infelizmente, é o que eu costumo falar, é igual um funil, né? Fica a situação igual um funil. Cai muita demanda lá dentro e a gente só consegue terminar ali as gotículas, né? Coisa que, se tivesse mais efetivo, daria um resultado. Nem por isso desmerece os policiais que estão, principalmente em Juiz de Fora, e trabalhando na Juiz de Fora, na Zona da Mata. O senhor é testemunha disso, que Juiz de Fora, se não fossem os homens e as mulheres que trabalham na instituição, se não fossem essas pessoas que amam a cidade, que vestem a camisa, nossa situação era muito mais complexa. Nós somos região de fronteira com o estado do Rio de Janeiro. E o senhor é testemunha disso, do quanto o nosso trabalho de inteligência policial atua. E funciona, né? E funciona, tanto da Polícia Civil quanto na Polícia Militar, atua e funciona para evitar que esses criminosos migrem para a nossa cidade. Exatamente. Lá você entra. A senhora está em BH, a senhora está convivendo mais em BH agora, e a senhora deve ter ouvido já, igual eu ouvi muitas vezes em cursos que eu fui fazer em Belo Horizonte, que o pessoal falando assim, mas como pode? Juiz de Fora é tão próxima do Rio de Janeiro, era para ter resultados piores, mas isso é porque a nossa tropa da Polícia Civil e da Polícia Militar fazem um brilhante trabalho aqui na região. Nas estatísticas, a gente está sempre em primeiro, segundo, em número de apreensões, em número de prisões. Lembra as operações conjuntas que a gente fazia? As operações de impacto? E aquilo eu achava muito... Operação Impacto. Operações Impacto. Um projeto que foi antes do governo do PT, né? Anterior ao governo do PT, um projeto que eu achava aquilo muito positivo. E a gente dava muito resultado, a Polícia Civil e Militar atuava de forma conjunta, maciçamente, todo mês, né? E Juiz de Fora, a Zona da Mata, nossa região do 4º departamento, estava sempre despontando nos rankings. Eu ia nas reuniões lá em Belo Horizonte, ficava muito orgulhosa, né? Assim, sim. A gente fica orgulhoso, né? Do trabalho. Recebemos prêmios, né? Recebemos prêmios conjuntos aí pelas áreas integradas de segurança pública, né? Com certeza. Eu acho, sim, que isso é muito positivo, esse trabalho integrado também. Mas existe realmente essa necessidade de estarmos aí fortalecendo os efetivos e valorizando. Eu vou dar um exemplo de como que o nosso trabalho de inteligência atua de forma eficaz. A gente anda poucos quilômetros, né? Pouco mais de 100 quilômetros, e já nos deparamos com comunidades onde você entrou lá dentro, já tem muito fuzil, né? Armamentos pesados, violência e tal. Pouco mais de 100 quilômetros daqui. Eu trabalhando, eu não sei, nos últimos dias, eu nunca aprendi um fuzil dentro de alguma comunidade aqui em Juiz de Fora, um fuzil mesmo. A gente pega alguns, às vezes, artesanais, né? Mas aqueles, né? A R15, M16, que tem, assim, aos montes,
Aqui, ali no nosso vizinho, cento e poucos quilômetros além, aqui não consegue se criar, né? É Isso é verdade. importante. É importante. Eu queria aproveitar essa deixa aí que nós estamos falando dos operadores da segurança pública. Eu acompanhei a senhora mobilizando a questão do ato que teve hoje na Assembleia a respeito da reforma da Previdência desses operadores da segurança pública. E a senhora está em Belo Horizonte agora, não é isso? Sim, estou. Então, eu gostaria que a senhora desse algumas gotas para nós, algumas palavras a respeito, mantendo o nosso pessoal informado, e qual que é a percepção que a senhora está tendo disso? Tá, eu vou dar uma resumida rápida. Na verdade, essa reforma da Previdência, ela está sendo ensaiada há muito tempo, né? Para que ela pudesse ser votada a nível nacional, levaram 3 anos de discussões, audiências públicas, passou de um governo para outro, né? Então, foi muito discutida, muito trabalhada, não chegou agora nesse governo. Nesse governo, o ministro que apresentou a proposta, ele só, né, ajeitou, já estava tudo discutido e tal. E depois, algumas partes, algumas questões importantes ficaram para os estados e para os municípios definirem, né? Então, o governo teve tempo suficiente para formular essa proposta, para ter chamado os nossos sindicatos e as nossas entidades de classes, associações ligadas a toda a área da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, agentes socioeducativos, sistema prisional, eles tiveram todo o Prestes, eles nunca chamaram para nada, para dialogar nenhum artigo de lei sequer. Aí, faltando pouco mais de 30 dias para vencer um prazo imposto para eles apresentarem a alíquota da Previdência, né, para manter ali os acordos com o governo federal, eles me apresentam um pacote de maldades daquele que não é uma reforma da Previdência. Extremamente complexo, capcioso, cheio de entrelinhas e de Chega a ser covarde, pormenores. né? Covarde. Ali dentro, cheio de matérias que não são previdenciárias, misturadas com matérias previdenciárias, questões administrativas, questões inerentes às carreiras dos servidores públicos do Estado, como, por exemplo, quinquênios, letras, trintenário, ADE, né? E várias outras questões. O que isso tem a ver com previdência? Né? Então, assim, a luta já começou aí. Primeiramente, nós rejeitamos totalmente esse projeto, ele é muito ruim, né? Tentamos que ele fosse devolvido para o governo do Estado, para que fosse reformulado e que eles entregassem apenas a parte previdenciária. Mas, como no regimento interno da Assembleia Legislativa existe a possibilidade do fatiamento, ou seja, de que sejam retirados determinados assuntos que não têm muita relação com a proposta, com a justificativa dos projetos, eles optaram por isso. Então, eles retiraram esses assuntos da votação, que seriam relativos à reforma administrativa, e deixaram a parte previdenciária. Mas aí a gente não pode falar só a parte previdenciária, porque a própria parte previdenciária ela é muito complexa. E ela veio... a maioria das questões dessa primeira parte previdenciária, em relação à Polícia Militar, ela já veio resolvida do governo federal. Vocês tiveram esse avanço, né? Graças a Deus aí, a gente entende a Polícia Militar, ela é uma polícia bicentenária, e vocês já têm essa cultura da representatividade política há muitos anos. Isso é muito forte dentro da instituição e é inerente à instituição. Então, há mais de 30 anos, a Polícia Militar vem sendo representada e bem representada, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa. Vocês também, né, essa representação, inclusive, que o senhor aí pretende buscar, que já iniciando pela Câmara Municipal, é assim que se faz. Muito importante isso, eu acho que realmente tem que buscar essa representação mesmo, porque os que estão lá não são eternos, isso precisa ser renovado, né? E mais pessoas para acrescentar. Então, por mérito da Polícia Militar, vocês conseguiram articular muito bem, e essa reforma ela ficou muito bem definida lá no governo federal, já está pronta, a questão da integralidade, paridade, que foi preservada,
A questão da idade não ficou ideal, o ideal seria ficar como estava, né? Que tudo aquilo Sim. ali foi resultado de muita luta, mas dá para passar, né? Mas algumas questões relativas à polícia militar ainda, né, estão aqui sendo discutidas também, várias questões. Mas já em relação à Polícia Civil, eles tiraram tudo da gente. Essa proposta veio retirando tudo, Coronel Prestes. É uma proposta assim, esmagadora da Polícia Civil, da Polícia Penal e tudo mais, esmagadora. Ela trouxe um pedágio totalmente injusto, tipo pessoas que faltam 2 anos para aposentar, teriam que trabalhar mais de 10 anos, a mais. Terrível. Né? Assim, coisa assim, totalmente injusta, retirou ali a aposentadoria especial para mulheres, perderíamos paridade, a integralidade, a pensão por morte absurda. Né? No caso do policial não poder nem ter segurança de que se aconteça alguma coisa com ele, seus filhos estarão ali amparados, né? E a avaliação que a senhora fez hoje do movimento em Belo Horizonte e de alguns desdobramentos? Olha, eu percebi que o movimento foi extremamente importante. Nós tínhamos ali milhares de policiais participando. Eu acompanhei mesmo. Em 19 anos na Polícia Civil, eu nunca vi algo parecido. Até porque eu acho que nunca um governo se atreveu a tentar fazer o que eles estão tentando fazer com a gente. Isso é muito atrevimento, isso é muita covardia. E o pessoal participou lá tudo de forma ordeira, de forma pacífica, tomando todos os cuidados adequados e necessários, uso de máscara, toda hora a gente viu o pessoal passando álcool, estava mantendo um certo distanciamento. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, parabenizo a todos que participaram. Tinha representantes de várias classes ali da segurança pública, e a gente já percebe um resultado efetivo. Inicialmente, o que nos foi dito é que essa reforma precisaria estar pronta, votada e acabada até 17 de julho, agora. Então, teríamos 2 semanas para isso. E hoje já foi sinalizado que eles estão estendendo o prazo a pelo menos 15 de agosto. Né? Então, já é alguma coisa. Já é alguma coisa, e eles vão realizar alguns seminários para ouvirem, pelo menos, as entidades de classes e os representantes, né, legislativos ali das classes da segurança pública, e para que os deputados possam ouvir as nossas colocações, as nossas ponderações, e eu vou mais fundo, o Coronel Prestes, para que eles possam conhecer o projeto, porque o projeto ele é gigantesco, ele é complexo, não é qualquer pessoa que bate o olho ali, lê e entende. A verdade é essa. Tá? É algo complexo, precisa ser esmiuçado, explicado de forma objetiva, para que os deputados possam entender a situação. Ali tem médicos, tem engenheiros, alguns bacharéis em direito, mas a minoria. Então, as pessoas, os deputados, eles não têm obrigação de saber tudo sobre tudo. Por isso que existem audiências públicas e por isso que ali é uma casa do povo, uma casa democrática, onde as pessoas que estão sendo afetadas pelas votações, eles têm o direito de estarem lá para manifestar a sua versão, a sua visão. Nós, servidores públicos, não podemos ser demonizados como estão fazendo conosco. Isso é uma covardia, né? Covardia. Agora nós vamos partindo aqui para um outro tópico, que eu gostaria que a senhora comentasse para nós, porque nós temos, nos últimos meses, principalmente, fazendo muitas visitas, fazendo muito contato com as pessoas, nos diversos bairros de Juiz de Fora, nos bairros mais carentes, em algumas escolas estaduais e até municipais. E em vários lugares a gente ouve, de vez em quando, falar do apoio, da assistência que a senhora tem oferecido através do seu mandato, e sobre a questão de emendas parlamentares. Eu gostaria que a senhora citasse alguns casos aí de Juiz de Fora e de região, e da região, que a gente pudesse, por dever de justiça, deixar registrado aqui, porque a gente tem ouvido bastante relato positivo de diretores de escola, de professores, de pessoas de alguns estabelecimentos, enaltecendo isso. Isso é muito bom para nós. Que bom. Bem, então, o deputado estadual,
ele tem a possibilidade de estar indicando emendas ao orçamento do Estado. Né? A gente indica para alguns setores da região que a gente atua um valor para necessidades pontuais. O governo do Estado ele não tem como saber quais são todas as necessidades dos 853 municípios. Né? Às vezes, um asfaltamento de uma rua lá no final do bairro, né, que nunca seria visto e enxergado pelo governo do Estado, ele é enxergado pelo deputado estadual através da sua base, através da sua assessoria, através da população, e é indicado um recurso para que seja feito aquilo que vai fazer diferença na vida de muita gente. Que, às Exatamente, vezes, pela proximidade que a senhora tem com essa região aqui, né? Exatamente, pela proximidade. Por isso as emendas são extremamente importantes. Exatamente. E no meu caso, eu gosto de deixar isso tudo de forma muito transparente. A gente está planejando, inclusive, na construção de um site onde a gente vai esmiuçar e detalhar essas emendas, quando que elas foram indicadas, para onde, quando que foram pagas, o que aconteceu com esse dinheiro, para que a população possa ajudar a gente a fiscalizar também. Esse ano, eu indiquei, como deputado, na verdade, esse ano não, foi no ano passado, ano de 2019, meu primeiro ano de mandato, tá? Eu indiquei 2 milhões para a área da saúde de emenda extras. Essas emendas extras não são impositivas. O governo paga se ele tiver orçamento para isso, tá? Sim. Então, foram 2 milhões para a saúde, que foram indicadas de emendas extras. Isso. E depois, as emendas impositivas, que são as que o governo ele não tem como discutir, ele precisa fazer o repasse de qualquer forma, foram 6 milhões e 300, né? E tem mais a emenda de bancada. Os deputados, eles compõem uma bancada, né? Num bloco. O nosso bloco é o Bloco Liberdade e Progresso, é um bloco independente. Então, todos os deputados do bloco, a gente tem um valor que recebe também, que a gente pode disponibilizar em indicação de emendas. E eu indiquei mais esse valor também das emendas de bancada. Aí eu vou fazer um resumo para você aqui do que eu estou me lembrando. Tá? Desses 2 milhões para a saúde, 1 milhão eu indiquei para o HPS. Muito bom, né? Eu indiquei para o HPS. Aí muitas pessoas questionam o que foi feito com esse dinheiro. Na verdade, é um processo burocrático e demorado, e hoje nós tivemos a felicidade de saber que já foi feita a ordem de pagamento e esse dinheiro está caindo amanhã na conta do município, no fundo de saúde. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Nós estamos lançando aí uma informação fresquinha aí para o pessoal nosso, né? Isso, está caindo esse R$1 milhão amanhã no fundo de saúde do município. Esse outro 1 milhão eu fui dividindo entre vários hospitais de municípios pequenininhos no entorno de Juiz de Fora. Que acaba impactando positivamente na saúde, no atendimento da saúde pública em Juiz de Fora. Porque se eles têm um atendimento primário ali, mais básico no município, evita de estar abarrotando aqui. Se eles não tiverem investimento, eles vão ser atendidos de fora do mesmo jeito. Então, é a mesma coisa. Então, eu indiquei para Rio Pomba, eu fui dividindo de 100 em 100 mil, sabe? Eu indiquei para Rio Pomba, para Lima Duarte, para Santos Dumont, vários municípios do entorno. E desse 1 milhão, eu indiquei também mais 100 mil para o HPS, que está sendo pago amanhã. E esses dos municípios menores, todos já foram pagos. Já está lá na conta dos municípios para eles utilizarem. Principalmente nessa época de pandemia, é muito importante, né? Sim, com certeza. Isso. Em relação às emendas de bancada, que é do bloco, eu pude indicar também R$50 mil para a Caixa escolar de todas as escolas estaduais da cidade de Juiz de Fora. Tá? E para aquisição de equipamentos, de materiais, de uso mesmo, por exemplo, equipamento, qualquer tipo de equipamento que eles quiserem. Equipamento para melhorar a cozinha, equipamento de informática, né, para cada uma dessas escolas.
até porque eu já estive em todas elas, fazendo palestras. Durante o período que eu era delegada de polícia, eu trabalhava no projeto Escola Consciente, então eu ia direto, quase praticamente que todo dia fazer palestras nessas escolas, para as crianças e adolescentes, a gente vê a dificuldade. Eu falei, para eu escolher uma escola para a gente estar ajudando é muito difícil. Então, eu peguei um montante maior, né, e dividi por igual para todas as escolas da cidade de Juiz de Fora. Eu acho que cada um recebe um pouquinho mais de dignidade para quem está ali estudando. Muito bom. Em relação a... Vou falar aqui na parte da segurança pública, tá? Nas minhas emendas impositivas também... tá. Minhas emendas impositivas, a gente comprou 2.300.000 em ambulâncias e minivans. Essas de maior porte, umas melhores e mais equipadas. Deu para comprar 23 ambulâncias, 2 minivans. Usando a mesma estratégia, nós estaremos distribuindo essas ambulâncias nas cidades menores, né, para que eles tenham condições, em casos mais urgentes, de deslocarem com os pacientes aqui para a macro-região, para dar mais dignidade para essas pessoas. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, os pacientes viajando aí, às vezes até longo trajeto, em carros desconfortáveis, caindo aos pedaços, sem nenhuma estrutura. Os pacientes que vêm fazer hemodiálise, essas minivans, vêm fazer tratamento de câncer, então eles têm que ter o mínimo de dignidade. Então eu pensei nisso, né? Então a gente adquiriu esses 23 veículos, esse dinheiro também já está sendo repassado para cada município e eles abrem um processo agora, que esse momento de pandemia capaz de nem precisar dessa licitação, já para estar adquirindo esses veículos e adaptando para essa função. Tá? E outra parte eu indiquei 1.300.000 para a Emater, para um projeto conjunto com o deputado Charles Evangelista, deputado federal. A gente trabalha muito unido, de forma conjunta. E é um projeto chamado Mais Genética. Juiz de Fora também vai receber esse projeto, mas para 30 municípios aqui do entorno. O que seria isso? A gente vai comprar uma moto, um kit de inseminação artificial e o sêmen. Aí fazemos convênios com os municípios para que eles só disponibilizem um profissional para estar indo nas propriedades rurais durante o período de cio lá da vaca. Eles vão fazer esse contato, essa interlocução, para fazer a inseminação com sêmen de boa qualidade, para a gente estar melhorando a genética do nosso gado leiteiro da região, para aumentar o ganho de dinheiro desses produtores rurais. Isso dá um resultado fantástico. Em pouco tempo, o rebanho já está todo renovado com gado de raça, né? E eu já ouvi o pessoal da classe, o pessoal da zona rural, já parece que isso já era uma demanda e uma necessidade apresentada por eles já há algum tempo, né? Isso, e isso tem um custo alto, então saíram das minhas emendas também esses botijões, esse sêmen. Eu vou continuar alimentando esse projeto com o sêmen, e o Charles, a aquisição das motocicletas, saíram da emenda federal dele. Tá? Que bom. Foi um projeto bem em parceria também. E na área da segurança pública, para Juiz de Fora, das minhas emendas, eu pedi para comprar 3 viaturas novas para a Polícia Civil, com cômodos presos, viaturas boas, foi R$161 mil cada uma, né? Viaturas de grande porte. Nós estamos 100 viaturas para cômodo de preso. Um kit de informática no valor de R$60 mil, para aquisição de computadores novos, impressoras, scanner, essas coisas que precisam. Para o sistema prisional, eu indiquei R$600 mil para aquisição de 3 viaturas humanizadas para a cidade de Juiz de Fora. Então, a cidade de Juiz de Fora vai receber essas 3 viaturas humanizadas para o sistema prisional. E R$130 mil para a delegacia de mulheres, tá? A delegacia de mulheres, com esse dinheiro, ela vai ser equipada, vai ser implantada uma sala de depoimento especial. O que seria? Isso é uma sala de áudio e vídeo, que tem uma interação com o gabinete do delegado de polícia, aonde a vítima ela não precisa ser interrogada pela autoridade policial ou por policiais. Ela pode estar ali num bate-papo com uma psicóloga,
e que a psicóloga vai sendo monitorada e orientada por ponto pelas autoridades que estão fazendo ali, tomando o depoimento, e isso fica muito humanizado, muito mais descontraído, e como fica gravado, serve de material probatório, inclusive para a justiça, e essa vítima não precisa estar falando isso várias vezes, como acontece hoje. Né? Isso então, aí assim, vai ser um diferencial e tanto, né? Um diferencial. Nesse então, momento, principalmente, que todo mundo está levantando muitas questões da violência doméstica, isso aí vai fazer uma diferença muito grande, né? Principalmente as vítimas de abuso sexual também, crianças. A criança ela não sente a vontade prestando um depoimento na frente de uma autoridade, mas com uma pessoa que gera uma empatia com ela, né, consegue, a gente consegue inclusive buscar a verdade, né, dos fatos. Então, assim, tem outros também, mas se eu ficar aqui falando, a gente fica até... Mas isso aí é muito bom. Isso é muito bom. E é bom que a gente vê que a senhora está tendo sensibilidade para ir nas causas aí. A senhora falou a questão da saúde, a questão da educação, ajudando as escolas dessa forma que vai fazer uma diferença muito grande, essa forma de pontual, né, de ajudar todas de algum momento. E essa questão da saúde ao entorno de Juiz de Fora, a questão da segurança pública, isso aí realmente eu acredito que vai fazer uma diferença muito grande. A senhora está de parabéns. E por isso, eu gostaria de te fazer um chamamento. Nós até estivemos conversando aí recentemente e as pessoas precisam saber que a Polícia Militar, a Polícia Civil, tinha um convênio com a Prefeitura de Juiz de Fora, voltado, né, para a questão da segurança pública. E aí nós tivemos o dissabor de saber que tem 2 anos, 2 anos e pouco, que esse convênio foi rompido com da Prefeitura, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A senhora pode falar com mais propriedade sobre a Polícia Civil, mas esse convênio fez muita diferença. Esse convênio servia para dar suporte às viaturas que não são contempladas pela terceirização da frota, para a questão de aquisição de suporte para a viatura com óleo, com aquelas pequenas peças que a viatura quebra e não dá para esperar, às vezes, um pregão, uma licitação para poder fazer frente, né? Então, eu gostaria que a senhora fizesse um comentário sobre essa questão do convênio e, inclusive, sobre a própria questão. Nós temos alguns números aqui, mas como nós temos forte no nosso peito a questão de polícia, né? A senhora doutora delegada de polícia e o coronel da Polícia Militar, mesmo que veterano, eu não vou falar números aqui sobre a questão de câmeras de olho vivo que não estão funcionando. Mas a gente sabe que o impacto negativo está até com relação a isso, né? Sobre essa questão das câmeras de olho vivo. Eu gostaria que a senhora comentasse isso para nós. Na verdade, a própria Constituição fala que segurança pública é dever do Estado. Né? Responsabilidade de todos, mas é dever do Estado. Quando fala do Estado, é do Estado como um todo. No sentido amplo, né? No sentido amplo, inclui todos os entes federativos. E o município de Juiz de Fora, infelizmente, a vida toda sempre deixou muito a desejar com essas questões. Né? Como o senhor mesmo falou, é necessário. Não tem como esses pequenos problemas que a polícia enfrenta para atender mesmo a população, não tem como estar fazendo licitação para comprar, sei lá, colocar um óleo de freio, para colocar, né, um pneu que está gasto e tal. E assim, é muito triste, é muito lamentável. A gente sabe que isso aconteceu por conta de excesso de burocracia na Procuradoria-Geral do município, excesso de burocracia que inviabilizou, que vem inviabilizando a renovação desse convênio tão importante aí com a Polícia Militar, tá? E a gente sabe, como o senhor falou também, eu não vou entrar aqui nos pormenores da questão do olho vivo, mas é um absurdo, né? O que acontece hoje em dia. Um instrumento tão importante, tão caro, né, que foi colocado ali, que poderia estar sendo muito mais bem aproveitado do que está sendo hoje, não está por causa de falta de interesse mesmo. A verdade é essa, falta de vontade política em investir, em ter uma parceria real com a segurança pública da cidade. Quanto à Polícia Civil em Juiz de Fora, eu posso falar com o senhor com muita propriedade que nós não temos convênio nenhum, nunca tivemos. Assim, desde quando eu estou na cidade de Fora, eu nunca vi convênio nenhum com a Polícia Civil. O município colaborando com nada, absolutamente nada, tá? Com a Polícia Civil. Muitas vezes a gente é socorrido aí pela iniciativa privada, infelizmente. Eu costumo falar que enquanto eu estava atuando ali
mais na linha de frente como delegada, principalmente como gestora. Às vezes eu ficava pensando, gente, eu sou delegado, eu sou mendiga. Né? Porque eu tenho que estar toda hora passando o pires, incomodando os empresários da cidade, Para ter a uma viatura, população. às vezes, para fazer uma operação, né? Uma viatura Exatamente. rodando, né? Uma viatura rodando, às vezes da gente chegar a ponto de não ter nenhuma viatura com cômodo de preso funcionando, né? Da gente estar tendo que colocar os nossos policiais em situação de extremo risco, porque não tem quem nos socorre. Então, assim, é muito difícil. A gente nunca teve convênio. Ao contrário do que a gente vê nos municípios pequenos, Coronel, no entorno mesmo de Juiz de Fora, que o orçamento é muito menorzinho, o tanto que eles valorizam a presença tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar na cidade. A Polícia Militar e a Polícia Civil vocês são tratados igual príncipes pelo município. Tem tudo, eles ajudam com tudo que eles podem. Né? O senhor sabe disso. E aqui em Juiz de Fora era pouca ajuda, e nos últimos 3 anos, principalmente, a situação está terrível, que romperam com essa ajuda com a Polícia Militar, e nós estamos aí capengas, né, com relação ao suporte da Prefeitura aqui em Juiz de Fora com relação à questão da segurança pública. E olha que nós temos uma Secretaria de Segurança Pública e temos todos esses problemas, mas eu queria até deixar bem claro que eu e a delegada não estamos entrando em pormenores do olho vivo. Quando a gente fala entrar em pormenores, é questões estratégicas de segurança pública, porque a gente não pode chegar aqui e falar o número de câmeras, por exemplo, que estão estragadas, porque nós não podemos, de forma alguma, prestigiar a bandidagem, os vagabundos. Nós temos que... nosso sangue ainda corre, e sempre vai correr o sangue de polícia na veia, né? E jamais nós vamos falar isso, a questão de câmera. Mas é um absurdo que a prefeitura não tenha sensibilidade. E eu acredito que, se continuar desse jeito, nós vamos ter danos e prejuízos próximos aí, a curto prazo, com relação, principalmente, a essa questão do olho vivo, viu, doutor? A questão da segurança. Infelizmente. Então, pode falar, a senhora ia falar, infelizmente? Não, infelizmente, né, os gestores não têm essa visão, infelizmente, porque é algo que afeta todos. A segurança ela é fundamental, é saúde, educação e segurança, todo mundo sabe disso, né? Ela é fundamental. A pessoa, não adianta você ter as outras coisas e você não ter paz para viver num lugar, você não ter paz para saber que seu filho, apesar de já ter 14, 15 anos, não pode vir a pé da escola porque está correndo risco. Né? Inclusive de ser cooptado por pequenos traficantes e por aí vai, nas praças, de ter seus pertences subtraídos, de sofrer algum risco. Então, isso é muito triste. Então, eu tenho acompanhado também e visto a senhora atuando aí, igual recentemente com a questão, a senhora e o deputado Charles Evangelista, com relação à questão das bancas de jornal. Ontem, eu participei de uma carreata aqui em Juiz de Fora, defendendo e em prol da questão da reabertura das academias em Juiz de Fora, que são consideradas, a atividade física é considerada essencial, e a questão da reabertura das academias, que tem mais de 100 dias que estão fechadas, os profissionais parados. A minha esposa, por exemplo, a Soraya, ela é profissional de educação física e tem ministrado as aulas aqui de casa via internet, mas é uma situação bem complicada. Hoje também eu estive lá na Avenida Getúlio Vargas, na Avenida Rio Branco, a questão da paralisação dos ônibus. Inclusive eu trago um abraço aqui para a senhora, porque o Wagner Evangelista, que é presidente do sindicato dos rodoviários, ele falou comigo que tinha visto lá na minha rede que eu tinha postado a nossa live hoje, e ele me pediu que trouxesse o abraço da senhora para a senhora e pedisse mais uma vez o seu apoio, como a senhora tem já hipotecado em outras oportunidades. E também tem um pedido que me trouxeram, eu gostaria de fazer esse pedido à senhora, para que a gente pudesse levar, não sei que dia que a senhora estará em Juiz de Fora, mas que a gente pudesse levar o pessoal da ACAD JF. Nós temos lá o Diego, o Daniel, várias outras pessoas que representam, não só, eles representam o interesse das academias, mas nós temos também toda a intenção de defender o interesse dos profissionais de educação física, daquelas pessoas que trabalham em manutenção e limpeza, das pessoas que precisam malhar, até por indicação médica, às vezes. E aí eles me pediram que trouxesse, vendo que eu teria essa conversa com a senhora,
me pediram que eu trouxesse essa demanda para que a senhora me recebesse levando eles com essa causa deles tão importante para que a senhora pudesse nos ajudar com isso. Eles já disseram, inclusive, que a senhora já ajuda eles nessa causa, entendeu? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que já deu tempo mais que suficiente para o nosso município aí de Juiz de Fora se organizar, né? Caso haja um aumento no número de contágio aí pelo coronavírus, o que infelizmente, gente, a gente vai viver numa bolha até quando? Na verdade, ninguém está vivendo numa bolha mais, né, Coronel? Eu até ontem ainda tirei algumas fotos, eu mando para a minha equipe indignada, reclamo, porque o centro da cidade está lotado de gente do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você olha, ali, quando você está em frente à Câmara Municipal, você olha para o calçadão da Alfa, é um mar de pessoas. A Getúlio, os pontos de ônibus estão lotados, e, no entanto, os ônibus estão em número reduzido. Eu não entendo isso, forçando as pessoas a andarem uma, né, engalfinhada ali em cima das outras, correndo risco de contágio. Extremo, o próprio município está colocando essas pessoas a um risco extremo de contágio. E, por exemplo, uma banca de jornal não pode funcionar, não, gente. Um absurdo isso, jornal, né? Que fica a céu aberto, que está só o vendedor lá dentro, que a pessoa nem entra lá dentro, nem tem contato, não gera. Já viu alguma fila em banca de jornal? Quem dera fosse assim, né? Mesmo aquela banca emblemática que nós temos ali no no Parque Alfa, a gente não vê fila, né? Não tem possibilidade disso acontecer. Claro, então, assim, a gente vê claramente, assim, eu tenho percebido muito, tenho acompanhado muito de perto e conversado muito com as pessoas na rua também, mesmo levando em conta a questão dessa segurança nossa e das pessoas, mas tenho conversado muito e as pessoas demonstram com muita ênfase a falta de clareza e direcionamento da prefeitura que, assim, com todo respeito, parece totalmente perdida com relação a essa questão dessas ondas. Ele está aderindo ao projeto do governo estadual, mas só que o governo estadual faz avaliações semanais, aqui está fazendo avaliações a cada 20 dias, uma coisa terrível, né? Então, eu quero cumprimentá-la porque essa questão da banca de jornal foi uma bandeira muito bacana e também pedir a senhora para que a gente pudesse receber esse pessoal aí da ACAD-JF. Vamos receber, sim, com certeza, para a gente poder, enquanto o município não resolve se ele vai ficar ou não vai ficar no Minas Consciente, né? Então, que pelo menos a gente tente conseguir a mudança da onda pelo Estado, que assim eles podem ter automaticamente essa autorização, como nós conseguimos com a questão dos vendedores ambulantes de alimentos. Exatamente. Nós conseguimos essa mudança na onda, interagimos, fizemos reunião, entregamos ofício e eles foram para a onda verde, já estão todos funcionando. Outra coisa que não tem cabimento, né? Exatamente. A lanchonete que recebe pessoas internamente poder funcionar e o vendedor ambulante que tem ali seu alvará de funcionamento, que trabalha a vida inteira, ele não poder vender o alimento. Outra coisa absurda também é o coletivo está lotado, mas ali a proprietária do salão de beleza, né, utilizando todos os cuidados possíveis, ela não pode atender um cliente por vez. Né? Qual o risco disso, gente? As próprias academias, o ônibus lotado, onde não se fornece nem um suporte de álcool em gel na entrada para as pessoas higienizarem suas mãos, e a academia que a gente já era praxe, ninguém deita em suor de ninguém. Eu, pelo menos, lá na academia, estou sempre com aquele borrifador de álcool que eles já disponibilizavam antes e agora eles podem disponibilizar o álcool a 70%. Todo mundo limpa aquilo antes de fazer os exercícios, eu não vejo problema nenhum. Eu estava vendo aí o protocolo que a ACAD apresentou, até de forma conjunta com a Associação de Academia de outros municípios de porte até maior do que Juiz de Fora, e o protocolo é muito rigoroso. Muito. O protocolo para o retorno, né? O protocolo para o retorno das atividades aqui nas academias é muito rigoroso. Sim. Então, por isso que eu realmente acredito muito. Eu tenho essa realidade aqui em casa com a minha esposa. Eu sou aluno de academia, eu frequento a academia de segunda a sábado, enquanto estava funcionando, né? E a gente consegue saber
bem essa situação. Agora, eu gostaria de fazer umas outras observações com relação... Então, eu vou marcar com a assessora da senhora, com a Marcele aí. Pode marcar. Isso, A Marcele tem sido muito atenciosa conosco, tá? Nas demandas que a gente leva, viu? Fica um registro aqui positivo para a Marcele. Uma outra questão, eu levantei, desde o dia 1º de junho, fazendo algumas visitas, eu reparei a dificuldade que as pessoas estavam com relação às videoaulas através da internet. E aí, cheguei na casa de pessoas no bairro Vila Ideal, no Furtado, lá no São Benedito, e as pessoas estavam lá com 2 filhos fazendo aula no mesmo horário, só tinha um celular com a internet emprestada da padaria. E aí, elas me mostraram e eu fiquei pensando como fazer, e aí quando foi dia 1º de junho, eu fiz um vídeo apresentando uma proposta para que essas videoaulas fossem ministradas através da TV Câmara, canal 35.1 aqui em Juiz de Fora. Então, com custo zero, possibilidade real de, inclusive, nós enaltecermos o trabalho dos professores aqui da rede municipal, né? Os alunos não perderem tempo, nem o prazo. Quando foi no dia 3, eu mostrei um vídeo na TV mesmo, mostrando que em vários momentos do dia a TV Câmara está desligada, está com aquela tela preta, porque não tem programação, não é isso? O pessoal tá trabalhando até de forma remota e tal, dificulta, né, na produção de material, não é verdade? O funcionamento das comissões. Então tá assim, ocioso, cara. Está ocioso. Perfeitamente, E aí no dia 17 de junho, eu fui na casa de uma senhora da família do Douglas, lá no bairro Furtado de Menezes, até por indicação de uma professora, de uma diretora. Eu fui na casa deles e cheguei lá e fiz um vídeo também relatando a situação, apresentando sugestões. E aí eu tive a grata surpresa hoje de ver que os vereadores apresentaram um projeto de lei ontem para que essas videoaulas ocorram. Já foi aprovado pela mesa, inclusive, o requerimento, para levar até o prefeito a disponibilidade de usar a estrutura da Câmara. Custo zero, delegado. Agora eu vou fazer um comentário, Prestes. Por que ao invés de demitir os 2.000, mais de 2.000, de tentar demitir aí, né? Mais de 2.000 professores contratados do município, já estão habituados com os alunos, com o trabalho e tudo mais, deixando esse pessoal sem ter uma provisão nesse momento tão delicado, eles não puseram esse pessoal para preparar essas videoaulas, que era o que tinha que ter sido feito. Sim. Há muito tempo, né? As videoaulas, era o trabalho deles, por que eles estão sem trabalhar? Isso é feito de casa, né? Por que eles não disponibilizaram para produzir material em forma de apostilas, pelo menos para entregar, fizesse alguma coisa. Agora, os alunos do município eles não estão recebendo nada, desde o dia 17 de março, nada, zero. Isso é um absurdo. Ainda vem com a proposta de demitir os professores porque estão ociosos. Um absurdo, né? Então eu apresentei essa proposta, no mês passado, e eu fico feliz porque eles não vão me dar esse crédito jamais de eu ter apresentado essa proposta que tem custo zero, não tem nenhum tipo de recurso a ser gasto pela prefeitura. A Kátia Frazão está falando que eu sou uma das professoras contratadas. Aposto que ela queria estar podendo fazer algo para os aluninhos dela, né? Exatamente. E não era uma forma, delegado, não era uma forma da gente prestigiar essa classe tão importante dos professores, colocando ele para fazer uma aula da casa dele, ou então lá no estúdio da Câmara Municipal, onde eu tenho certeza, teve um professor que falou assim comigo, eu ia gostar de falar para minha família ligar a TV para ver eu dando aula, para passar em todo o Juiz de Fora. Olha que bacana. Pois é. Olha só, e olha, gente, eu tenho uma admiração tão grande com os professores, mas tão grande, porque assim, eu acompanho de perto o trabalho deles, porque eu estou muito dentro das escolas fazendo palestra, dizendo que é o que eu mais gosto de fazer. Né? Assim, eu acho que, sei lá, quando a gente vai dar uma felicidade na gente, você poder contribuir um pouco mais com criança, adolescente, eu amo estar ali no meio deles. E eu tenho uma admiração, os professores são tão criativos, eles amam o que eles fazem, eu tenho certeza que eles teriam uma desenvoltura assim, fantástica. Eu chego nas escolas, eu fico lá admirando os murais,
os cartazes, os trabalhinhos que eles colocam lá, coisa, é dom de Deus mesmo, né? Não É um ambiente é, positivo, que traz uma energia positiva muito grande para a gente, né? Eu, isso, eu, exatamente. então, eu tenho aqui mais dois assuntos para a gente Sim, encerrar, para eu não tomar muito tempo aí da senhora. O Clóvis dos Santos, nosso amigo Clóvis, ele fez um comentário aqui que é muito interessante. Uma questão que tem me chamado muita atenção é a questão da iluminação pública aqui em Juiz de Fora. Eu tenho rodado muito aí à noite e visto um problema sério para nós da área de segurança pública e para os nossos amigos que estão trabalhando no dia a dia. São vários pontos da cidade escuros, o que acaba dando margem e possibilitando, viabilizando o crime. Então, sim, nós tivemos, doutora, a senhora sabe bem disso, eu vi já a senhora comentando a respeito, nós temos aí, implantaram aqui em Juiz de Fora um sistema de Juiz de Fora mais luz. E colocaram aquela plaquinha amarela lá em cima no poste para as pessoas poderem mandar uma mensagem para aquele WhatsApp e que ela tem prazo de 24 horas para ser atendida e tal. E aí eu tenho cobrado assim de forma muito incisiva, sabe? Feito meus vídeos, denunciando isso e tal. Mas assim, tá muito difícil, viu? tá muito Essa difícil. resposta não tá legal, o sistema não tá funcionando, as pessoas estão ficando revoltadas porque tem vias e mais vias aí, com 5, 6 postes desligados, com lâmpadas queimadas. Esses dias teve uma pessoa que mandou para mim, o meu lema aí, meus logos olha para cá, sabe? Eu falo sempre assim, eu começo meus vídeos falando, olha para cá. Aí esses dias teve uma senhora lá, uma pessoa, uma moça, que mandou um vídeo para mim lá da Rua São Mateus, falando, olha para cá, coronel, temos um problema aqui com 5 postes com lâmpada queimada aqui na Rua São Mateus. E aí eu fui e fiz tanta divulgação e mandei para as pessoas certas que, graças a Deus, eu acredito que tocou o coração delas e elas foram lá e resolveram, porque isso aí acaba atuando diretamente na questão da segurança pública. Eu gostaria que a senhora comentasse isso também para a gente. Isso que você está falando é de fundamental importância. O embelezamento da cidade, a iluminação faz toda a diferença na questão de você estar espantando ali a criminalidade daquela região. E isso passa muito assim, por questões burocráticas também. Hoje em dia a gente sabe que da dificuldade financeira do poder público, por que não criar mais parcerias público-privadas? Né? Por exemplo, existe um projeto já aprovado na Câmara Municipal, eu tenho quase certeza que é do Charles Evangelista enquanto ele era vereador, né? Mas esse projeto já está aprovado, está lá na prefeitura, para ser regulamentado, que é um projeto chamado Adote essa Praça. Adote uma praça. Né? Ao invés das pessoas que querem empreender, às vezes montar um food truck, um hambúrguer artesanal, algo que todo mundo gosta, né? O povo da comunidade gosta, o povo do centro gosta, o povo da roça gosta. Ao invés dessa pessoa ficar ali anos e anos a fio tentando uma autorização na SAL para colocar isso ali no centro da cidade, por que não, né, regulamentar esse projeto, adote essa praça, escolher uma praça no bairro da pessoa para que ele possa colocar esse empreendimento, né, e em contrapartida ele adote ali aquele ambiente, colocando iluminação, colocando a presença de pessoas ali, né? Por exemplo, uma barraca em Belo Horizonte, eu já vi muito isso funcionar na época que eu servi a PM em Belo Horizonte. Isso funciona muito bem. As pessoas precisam explorar mais os bairros que ela vive, né? A gente precisa levar mais progresso e envolvimento para os bairros, não precisa ser tudo aglomerado ali no centro da cidade, não. Né? Exatamente. Por exemplo, um casal ali ganha salário mínimo. Ele gosta de comer um hambúrguer. Deixa eu só fazer um parênteses. Falta 1 minuto aqui, porque com 1 hora a live encerra. Mas eu acho que nós temos conversa por mais uns 10 minutinhos. Deus. Se encerrar, a senhora prefere encerrar agora ou quer voltar para a gente acabar o assunto a hora que vai encerrar aqui automático? O que a senhora acha? Não, a gente pode encerrar, então. Pode encerrar? Aí outro dia a gente continua falando desse assunto aí, que é um assunto que me empolga muito. Né? Essa questão da Juiz de Fora, né?
Isso, essa questão da... As pessoas precisam criar identidade novamente. O Clóvis está Isso. falando aqui, essa questão de ter prazer de ser juiz forano, essa Isso, questão de rua exatamente. escura, buraco, E ter essa prazer questão de de morar no degradação, bairro né? dela, né? Valorizar o seu bairro. As pessoas não precisam gastar passagem para vir no centro da cidade fazer um lanche. Ela pode fazer ali no seu bairro, valorizar mais, embelezar mais o bairro.